Alô, tudo bem, meus caros alunos? Hoje eu vou gravar uma aula para vocês sobre a quarta dimensão. Olha bem que interessante. Um ponto, ele tem dimensão zero. Se você pegar dois pontos no espaço e unir esses dois pontos, você tem uma reta. A reta, ela tem dimensão 1, é unidimensional, tá? Então aqui nós teríamos uma reta aqui, ó. Nas extremidades nós teríamos dois pontos. Você vê que em uma reta, né, se você pudesse caminhar aqui sobre essa reta, você só pode caminhar em dois sentidos, em uma única direção, não é isso? Você pode caminhar em apenas uma única direção, ok? Então a reta é unidimensional. Se na reta, pessoal, se na reta você traçar aqui duas retas perpendiculares a ela, você tem uma figura bidimensional. Nós teríamos o quadrado. O quadrado é uma figura bidimensional. É uma figura que está no plano. E como quadrado, nós temos várias outras figuras. Nós teríamos o retângulo, tudo bidimensional. São todas figuras com duas dimensões, ok? Nós teríamos o triângulo, o trapézio, um pentágono, um hexágono, e aí vai. Né? À medida que você aumenta aí a quantidade de retas, né, você consegue construir aí uma série de figuras que nós chamamos de figuras planas. São as figuras que você consegue desenhar plenamente em uma folha de papel. Então olha bem que interessante, ó. Aqui nós teríamos então vivendo, né, entre aspas, no plano essas figuras. O triângulo com 3 lados, o quadrado com 4 lados, o retângulo, o trapézio, o pentágono com 5 lados e o hexágono com 6 lados. Essas figuras são chamadas polígonos. Poli quer dizer vários, igônos, lados. Ok? E à medida que você vai aumentando a quantidade de lados, você chega no círculo. Você tende a um círculo aí. À medida que você, né, cresce para o infinito aí, a quantidade de lados é de um polígono. Ok? Você tende a um círculo. Bom, então todas essas figuras, pessoal, vivem aqui no plano. Se no quadrado ou em qualquer uma das figuras você traçar uma reta perpendicular, por exemplo, ao quadrado, em cada vértice aqui você traçar uma reta perpendicular a esses lados do quadrado, nós obtemos uma figura espacial que é o cubo, ok? Então aqui nós teríamos o cubo. Então o cubo ele tem 3 dimensões, é uma figura tridimensional. Então olha bem que interessante, pessoal. Eu fui construindo, aumentando as dimensões da seguinte forma. Eu comecei com um ponto. Nós começamos com um ponto. Eu peguei um outro ponto, liguei esses dois pontos e construí a reta. O ponto tem dimensão 0. Então olha bem que interessante, pessoal. O ponto ele tem dimensão 0. E dois pontos, uni esses dois pontos e obtive uma reta que tem dimensão 1. Depois o que eu fiz? Na reta eu peguei
duas retas perpendiculares a essa reta e construir o meu quadrado. E a partir do quadrado, eu peguei também quatro retas, perpendiculares a essas quatro retas aqui no vértice e construí o meu cubo ou hexaedro, ok? Eu construí esse poliedro aqui. Bom, o cubo ele está na terceira dimensão, né? Ele é tridimensional. Como é que eu poderia ver, aumentar mais essa dimensão aí? Como é que eu poderia aumentar essa dimensão aqui do cubo seguindo esse mesmo procedimento? O que eu faria então? Eu colocaria o que? Retas, isso, eixos perpendiculares a esses vértices aqui do cubo, a esses quatro vértices. Olha bem que interessante. A figura geométrica que representaria um cubo 4D esse aqui é o Tesseract. Aqui eu tenho o cubo, eu fiz esse Tesseract aqui com arame, mas acho que dá para vocês enxergar bem. Eu teria aqui o cubo e colocaria essas retas aqui, ó, perpendiculares nos vértices desse cubo aqui que está no centro, ok? E construiria o meu Tesseract. Bacana? Então, esse aqui seria o cubo na quarta dimensão. Na realidade, a gente não consegue enxergar a quarta dimensão, né, pessoal? A gente não tem o poder, de entrar na quarta dimensão. O que nós estamos vendo aqui na realidade é como se fosse uma sombra do cubo na quarta dimensão, tá? Porque a gente não consegue, enxergar o cubo aí em uma quarta dimensão. O interessante, pessoal, se você pegar, por exemplo, uma reta e observar a sombra dessa reta no plano, você vai ver que ela vai ficar deformada, ok? Se eu pegar esse objeto aqui que é semelhante, que nos transmite a ideia de uma reta, porque na realidade ele é tridimensional, Então quando eu projeto ele, eu faço uma sombra dele aqui, então ele fica deformado, porque o mais fino que ele pareça aqui, na realidade ele é tridimensional, Só está nos transmitindo a ideia de uma reta. Mas quando eu projeto ele então no plano, o que acontece? Ele vai para a dimensão 2. Então, por isso que nós vamos observar essas deformações, ok? Porque é o preço que a gente paga, por sair da dimensão 3 para a dimensão 2. Nós temos então essa deformação. E isso vai acontecer aí com qualquer figura tridimensional que você faça, Tente colocar ele em dimensão 2, numa folha de papel. Você nunca vai conseguir isso. Você sempre vai perder quando você tentar fazer isso. A figura vai ficar sempre deformada. É claro que você pode melhorar a perspectiva, mas sempre vai haver essa deformação aí. Bacana? Eu fiz aí, vou mostrar para vocês, eu fiz essas projeções para uma reta, para o quadrado, para o cubo e para o nosso Tesseract. Tá? Vocês vão observar que as projeções ficam deformadas. Justamente por isso.
porque a gente está perdendo a dimensão aí. Perfeito? Então, como, né, os cientistas aí chegaram, né, a uma forma, né, deduziram que a sombra do Tesseract teria essa forma aqui, teria esse formato geométrico. Dentro do quadrado, se aqui tivesse uma lanterna aqui dentro do quadrado e uma pessoa fosse observar a sombra do quadrado aqui de dentro, nessa superfície, olha bem que interessante, a sombra seria o quê? Seria uma reta. Segunda dimensão, né? E quando eu coloco a sombra, estou na segunda dimensão. Quando eu coloco uma vela aqui, uma lanterna, eu vou enxergar uma reta, que é unidimensional. Então, duas dimensões, coloquei a sombra dela é uma dimensão. Na terceira dimensão, pessoal, por exemplo, aqui o cubo, o que acontece? Se eu colocar uma pessoa aqui dentro também com uma lanterna, quando ele jogar aqui, ó, a luz, qual vai ser a sombra que essa pessoa que está aqui dentro do cubo vai observar? Ela vai observar quadrados, né? As sombras serão quadrados. Então, na dimensão 3, eu enxergo como sombra, na dimensão 3, eu enxergo como sombra um objeto de dimensão 2, que seria um quadrado. Então, entenderam bem? Olha bem que interessante. Então, na dimensão 2, carinha com a lanterna aqui, ele vai enxergar um objeto, a sombra aqui desses lados será um objeto na dimensão 1, ok? Seriam, né, retas aí. Na dimensão 3, uma pessoa aqui com a lanterna, ela vai enxergar um objeto bidimensional, que seriam quadrados. Né? Imagina, o cara aqui dentro, com uma lanterninha, né, com uma vela, o que vai ser projetado aqui, uma parede, vai ser o quê? Serão, né? Serão quadrados. Serão quadrados. Perfeito? Então, olha bem que interessante. Sempre você diminui uma dimensão na sombra. Né? Então, no cubo, terceira dimensão, o que é projetado é um quadrado de dimensão 2, e no quadrado
de dimensão 2, o que é projetado é uma reta de dimensão 1. Perfeito? Então, a gente estende essa ideia para ter, né, uma sombra de um cubo em dimensão 4, na quarta dimensão. Então, na dimensão 4, se eu tivesse um objeto na dimensão 4, qual seria a sombra desse objeto? Seria um objeto de dimensão 3, de terceira dimensão, que é o nosso Tesseract. Ok? Então, o que você vai ver aqui, se você colocar um carinha, né, com uma vela ou com uma lanterna aqui no centro desse cubo, o que ele vai enxergar aqui como sombra vai ser isso aqui, ó, né? Ele vai enxergar isso aqui como sombra, ó. Então ele vai enxergar um objeto tridimensional, né? Ele vai enxergar isso aqui como sombra. Então o que ele vai enxergar como sombra serão essas faces aqui, né? Mas só que essas faces, elas são o quê? Tridimensionais, né, pessoal? Elas são tridimensionais aí, ó. Que bacana isso, né? Então, os matemáticos, né, os cientistas construíram, então, um modelo do Tesseract. Então, você consegue enxergar o Tesseract, né, ter uma visão, é como se fosse uma sombra, né, do Tesseract, esse objeto que eu estou segurando aqui, ó. Na verdade, ele está em quarta dimensão. Estou conseguindo pegar ele porque seria uma imagem, né, uma sombra dele no espaço tridimensional aí. Bacana isso, né, pessoal? Muito bacana isso. Sei que a princípio, né, parece complicado, mas é essa a ideia, né, que a gente tem aí. Bom, além do cubo, nós temos também a esfera, por exemplo, a hiper, que a gente chama de hiperesferas. Você está qualquer dimensão que é maior do que a terceira, a gente chama de hiper, tá? A gente coloca hiper, são os hiperespaços, né? Então você teria, por exemplo, as hiperesferas e hipercilindros, hipercones, ok? Bacana? Entenderam a jogada aí? Eu sei que assim parece um pouco complicado, muito abstrato. A gente falando assim parece bastante abstrato, mas é tranquilo. Perfeito? Interessante, né, pessoal? Todas essas figuras que eu falei, o quadrado, o hexágono, o triângulo, o trapézio, o pentágono, o retângulo, a circunferência, né, o círculo, todas essas figuras são figuras planas, ou seja, são figuras que você consegue desenhar plenamente numa folha de papel, tá? São chamadas figuras planas. Eu consigo desenhar plenamente essas figuras numa folha de papel. Então elas vivem aqui nesse ambiente plano. Uma figura como o cubo, que está no espaço tridimensional, você não consegue, por melhor desenhista que você seja aí, você não consegue, né, por mais habilidade que você tenha,
você nunca consegue desenhar ele plenamente numa folha de papel. Você tem uma noção, uma ideia de perspectiva, né, do que vem a ser essa figura, mas você não consegue colocar ela em detalhes de uma folha de papel, ok? Bom, pessoal, imagina o seguinte, ó, vamos imaginar uma situação bem interessante aqui. Imagina que esse aqui é o mundo, tá? Vamos chamar de Planolândia, né? O mundo em que vive aqui as figuras planas. O cubo, então esse aqui é um mundo bidimensional. O cubo é uma figura tridimensional, ele está no espaço 3D, já está no espaço acima aí. As figuras que estão aqui nesse mundo bidimensional, elas não conseguem, né, entre aspas, aí, enxergar um cubo. Elas não conseguem enxergar um cubo aqui. Porque essas figuras que tem aqui, elas não têm altura, né? Elas estão presas aqui, né, nesse mundo aqui, onde não tem uma terceira dimensão, não tem altura. Mas olha bem, ó, se o cubo fosse descendo, né, e penetrando suavemente aqui no plano e triscasse aqui no plano, o que nós vamos observar aqui, pessoal? A intersecção desse cubo com esse plano será o quadrado, né? Nós teríamos aqui, ó, o quadrado. Então, esse pedaço aqui agora, né, as outras figuras enxergariam, então, o quadrado. Seria intersecção. Eles não conseguiriam ver a altura, mas enxergariam o quadrado. Interessante isso, né? Interessante isso. É a mesma ideia que eu fiz ali para demonstrar para vocês o Tesseract. Então, nós estamos em uma terceira dimensão. O que a gente consegue enxergar do Tesseract, que está em uma quarta dimensão, é isso aqui. É essa figura bacana. É a mesma coisa, é a mesma situação que essas figuras planas, né, conseguem enxergar de um cubo. Então, no cubo, elas enxergariam, quando o cubo entrasse aqui no plano, elas iriam enxergar só o quadrado. Ok? Então, do nosso Tesseract, o que a gente consegue enxergar na quarta dimensão, quando ele entra na terceira dimensão, nós só conseguimos enxergar isso aqui, é como se fosse uma sombra dele. Bacana isso, pessoal? Muito bacana, né? Ok? Gostaram aí da nossa aula sobre dimensões espaciais, Tesseract? Valeu então, meus caros. Até a próxima videoaula.